Uma das coisas que eu gosto nessa comunidade é que ela faz a gente viver o evangelho assim, no dia a dia, sabe? Por quê? Vocês vão entender isso agora. Tinha acabado de chegar aqui na paróquia, né? Entrei ali por trás e os coroinhas tinham preparado o turíbulo, né? Hoje não era um dia para se usar turíbulo. Ainda é quaresma, não há uma razão por uma grande solenidade para nós usarmos turíbulo. O turíbulo nós costumamos usar em grandes solenidades, né? E aí eu já ia dizendo assim, não, então guarda o turíbulo, né? Deixa para depois. Na oitava a gente usa, né? Na oitava de Páscoa, semana que vem. Aí na hora eu lembrei do evangelho de hoje e falei assim, não vamos usar o turíbulo hoje, em homenagem a Maria aqui, que derramou o perfume de nardo puro, né, aos pés de Jesus. Vamos desperdiçar, como disse Judas, né? Vamos desperdiçar incenso hoje, né? Apesar de não ser, né, a grande solenidade, vamos desperdiçar incenso hoje. Veja, é interessante a generosidade de Maria em contraposição à avareza de Judas. Ontem conversava com alguns jovens e falava com eles inclusive sobre essa questão da avareza. Como que a avareza nos fecha para as realidades espirituais. É um mistério muito grande o fechamento do coração de Judas para Jesus. Ele passou 3 anos com Jesus. Ele o tocou, como diz São João, né? Nós apalpamos o verbo da vida. E nós vemos no Evangelho tudo o que Jesus fez por Judas. Até aquela frase emblemática que vocês já devem ter decorado e memorizado, de tanto eu repetir, né? Amigo, a que viestes? Nos seus últimos instantes. Ele molhou o pão no molho, colocou um pão lá no molho, entregou para Judas como sinal de predileção. Lavou os pés de Judas, enfim, não vou ficar aqui repetindo tantas coisas que ele fez por Judas, né? E ainda assim seu coração se fechou para Jesus. Como que a avareza tem essa capacidade de fechar o coração? Amanhã nós vamos ver ainda mais, de maneira muito mais clara, essa imagem do Judas, esse personagem. Amanhã não, quarta-feira. Inclusive por isso que tradicionalmente também quarta-feira é um dia de se fazer jejum, porque foi nesse dia que Judas de fato entregou Jesus, né? Porque ali ele aceitou as moedas de prata para entregar Jesus. Então veja, a generosidade, a largueza em contraposição à avareza. Maria, né? Veja que nós temos aqui personagens interessantes, né? Marta está servindo, né? Marta é a trabalhadora, vamos dizer assim, a do dia a dia, o cotidiano, somos nós que estamos aqui, né? No cotidiano, a gente tem que trabalhar, a gente está servindo o Senhor com os nossos trabalhos diários. Importante que nós aprendamos com Marta a servir a Deus no nosso cotidiano. Lázaro, aquele a quem ele ressuscitou, está sentado à mesa, e Maria ela está sempre aos pés. Maria está sempre aos pés de Jesus. Ela não está sentada à mesa, ela está sempre aos pés. No Evangelho de São Lucas, nós vamos ver que Maria está aos pés de Jesus, escutando ele, enquanto Marta está lá preocupada com as coisas da cozinha. Maria está sempre abaixo, está sempre ali nos pés, né? E veja que ela é generosa. Maria é, como nós sabemos, imagem dos contemplativos, da vocação contemplativa. Marta é imagem, vamos dizer, símbolo da vocação de vida ativa. Quem são os contemplativos? Os monges. Quem são os de vida ativa? Todos nós que estamos aqui, né? Não estamos nos mosteiros, então nós somos todos de vida ativa, nós somos todos Marta. Mas todos nós somos convidados a ter essa dimensão contemplativa na nossa vida. Sem ela, nós não somos sequer católicos, né? Ou seja, a dimensão contemplativa é essencialmente tua união com Deus. Mas na igreja nós temos estados de vida, né, diferentes. Os contemplativos, os de vida ativa. No meio dos de vida ativa nós temos sacerdotes, leigos, os que são casados, os solteiros, os celibatários, os consagrados e por aí vai. Então Marta é essa imagem, né, dos de vida ativa. Maria é essa imagem dos contemplativos. E como é interessante, né, essa figura dos monges, eles sempre são vistos pelo mundo externamente, infelizmente até por alguns maus católicos,
como alguém como que está desperdiçando. Eles estão desperdiçando. Alguns vão dizer que eles estão desperdiçando a vida deles lá no mosteiro. Alguns vão dizer que eles estão desperdiçando recursos da igreja lá no mosteiro. Alguns vão dizer que, enfim, eles estão desperdiçando alguma coisa, tempo, né? Eles poderiam estar fazendo coisas aqui fora. Veja, Maria sempre tem em sua defesa o próprio Cristo. Quando Marta reclamou, né, disse: Senhor, tu não te importas que ela me deixe aqui fazendo tudo? E o Cristo respondeu: Marta, 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 tu te inquietas e te preocupas com muitas coisas, no entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. Quando Judas, né, fala do desperdício de Maria, de novo, Jesus responde, né? Deixai-a, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre tereis. Não em carne, né, não daquela maneira. Agora nós o temos na Eucaristia. Agora nós temos Cristo inclusive nos pobres. Mas é interessante que Judas, de fato, ele é o precursor daquilo que nós chamamos hoje de teologia da libertação. A teologia da libertação é essa tentativa de unir o marxismo, o comunismo com a teologia. E é uma tentativa totalmente falha, porque continua a colocar o dinheiro, como os comunistas sempre fazem, e não só os comunistas, mas os capitalistas e liberais, né, continuam a colocar o dinheiro como o pressuposto de tudo. Então, né, não pense, quando o padre ataca aqui os comunistas é porque ele está ali do lado dos liberais, dos capitalistas. Não, do lado do evangelho, né? Veja, tanto um como o outro pensa sempre que a solução do mundo é o dinheiro. Todos aqueles que pensam que o dinheiro irá salvar a humanidade são do partido de Judas. E todos esses irão fechar o seu coração para o verdadeiro Cristo. Por isso, pode vir teologia da libertação, coloque marxistas, comunistas, liberais capitalistas malucos por dinheiro e consumismo. Estão todos no mesmo balaio de Judas. Estão todos na mesma lógica de Judas, e a lógica de Judas é a lógica do demônio. E é isso que é capaz de fechar o coração do homem para Deus. A teologia da libertação tenta fazer essa união, mas ela é impossível. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis pensar que Deus, que o Cristo, é uma espécie de Messias político, que vem para trazer uma igualdade social, uma igualdade marxista. O Cristo se importa com os pobres, o Cristo ama os pobres, e o Cristo está nos pobres. Mas Ele não oferece dinheiro aos pobres simplesmente. Ele oferece o reino de Deus. Ele oferece a sua própria palavra, a verdade. E sim, a caridade que procuramos fazer é porque o Cristo está ali no pobre. E o Senhor exaltou o pobre, mais do que qualquer outro neste mundo, o Senhor exaltou o pobre. Mas o que realmente importa em relação ao pobre é a salvação da alma dele, mais do que qualquer outra coisa. Como de qualquer outra pessoa, o que mais importa, a necessidade maior de qualquer um de nós, é a salvação da nossa alma. E por isso, Judas era ladrão, e por isso ele estava interessado no dinheiro. Isso fechou o seu coração para Deus. Por isso, cuidado com a avareza, cuidado com o apego às coisas materiais. Isso vai fechando, vai nos afastando de Deus. Inclusive, confidencial, aí são jovens ontem numa conversa, né? Dizia, olha, uns tempos, falando das minhas próprias, né? Dos meus próprios pecados, vamos dizer assim. Olha, uns dias atrás, umas semanas atrás, eu percebi que eu estava muito apegado a determinadas coisas, e como que eu já começava a me afastar do Senhor, inclusive na hora de celebrar a Eucaristia. Quando você começa a pensar, você está aqui na igreja e está pensando naquela coisa que você comprou, naquele negócio que você teve, né?
Isso vai te distraindo de Deus de um jeito impressionante. Enfim, né? Desperdicemos as coisas com o Senhor. Os monges estão lá, escondidos, na sua oração, aos pés de Jesus, como Maria, e eles têm o maior de todos os advogados, que ninguém ouse, né? Que ninguém ouse atacá-los, pois eles têm o maior de todos os advogados, assim como Maria. Maria, interessante, Maria não sofreu uma repreensão de Jesus no Evangelho, né? Essa personagem que nunca sofreu nenhuma repreensão de Jesus. Veja, há estados de vida que são sim mais perfeitos do que outros, já disse isso algumas vezes, né? Os contemplativos estão em um estado de vida mais perfeito do que o nosso. Não quer dizer que por isso, né, eles são melhores do que nós. O estado de vida é mais perfeito. Mas longe de ser uma competição por quem será mais santo, né? Longe disso, é preciso que nós olhemos para eles não como quem é melhor do que nós e por isso vamos ter inveja deles, pelo contrário. Quando nós vemos que alguém foi dado mais, nós sabemos que foi dado mais para nós, para colocar-se a serviço dos outros. Eles dedicam sua vida, desgastando a sua vida ali, aos pés de Jesus, em intercessão por nós. Como dizia Teresinha, é o coração da igreja a pulsar o sangue para todo o corpo. Sem eles, nós dificilmente teríamos força para os nossos apostolados. Sem eles, nós pereceríamos, provavelmente, né? Mas é claro, eles também precisam que nós façamos o nosso apostolado. E essa é a imagem do corpo, né? Um membro precisa do outro. E todos nós precisamos de Cristo. Desperdicemos, né? Entre aspas aqui, sejamos generosos com o Senhor. Hoje vejo que a comunidade foi mais generosa. Numa segunda-feira a igreja está mais cheia. A generosidade dessa Semana Santa, né, deve começar no coração de cada um. Ou dizer algo para vocês que normalmente os pais não costumam dizer para o povo, porque a gente tem receio, né? A gente tem certos medos. O tríduo pascal não é preceito. Você não precisa, você não é obrigado pela lei a vir ao tríduo pascal. Você pode faltar a quinta-feira santa, a sexta-feira santa e até a vigília, e você não estará em pecado mortal. Olha só que coisa escandalosa para o padre dizer isso na homilia, né? Porque a gente não costuma dizer isso, porque infelizmente muitos católicos vivem apenas na mediocridade da lei. Muitos católicos, infelizmente, não são tão generosos como Maria, né? Se você for na missa do domingo de Páscoa, às 8 da manhã, ou 10h30, ou 19 horas, você cumpriu o preceito. Agora, nós vamos viver pelo preceito? O Cristo que se derramou por nós, nós vamos viver apenas pelo preceito? Ou vamos além disso e vamos crescer no amor? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.